Quantos aqui estão bem? Amém? Muito bem, que assim seja, né? Que nós possamos continuar bem. Nesse momento eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a escritura no livro de Êxodo, capítulo 4. Quando todos encontrarem, vamos orar e pedir sabedoria a Deus para a gente compreender a mensagem dessa noite, amém? Amém. Todo mundo encontrou? Já tem alguém na misericórdia? Capítulo 4 de Êxodo. Amém. Alguém na misericórdia? Alguém que precisa de ajuda? Muito bem, vamos orar. Querido Deus, querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais uma noite, por mais uma oportunidade de poder estarmos aqui para louvar e engrandecer o teu nome através de louvor e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Nesse momento, Senhor, nos concede sabedoria para que nós possamos compreender a mensagem dessa noite que o Senhor nos enviou para cada um de nós. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que o Espírito Santo nos ajude nessa noite, para que nós possamos sair daqui cheio da presença do Espírito Santo e cheio de toda a palavra, para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus, e toda a igreja diz: amém. Meus queridos, hoje nós vamos falar de um profeta muito especial, um grande homem, né, da Bíblia, mas que na verdade ele temia as ordens de Deus. Ele questionava e ao mesmo tempo ele tinha medo. E se fosse eu e você no lugar dele, ele permitiria. É engraçado que esse profeta ele tinha medo da função que Deus chamou ele para fazer. E outro profeta também que ele tinha raiva. Vamos falar só de Moisés, mas é engraçado como Jonas, quando Deus fez o chamado para Jonas, ele tentou fugir e ao mesmo tempo ele não queria que o povo se salvasse. Já no caso de Moisés, ele tinha medo de voltar ao Egito. Quando ele recebeu o chamado de Deus para voltar para o Egito e tirar o povo de lá. No versículo 1 do capítulo 4, ele diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Quando Deus falou com Moisés, para Moisés ir ao Egito, tirar aquele povo da escravidão, Moisés teve medo. E na verdade ele não disse não para Deus, mas a resposta que ele dá aqui é bem interessante quando ele diz: respondeu Moisés, mas eles que não crerão, nem acudirão ao Senhor, e não vão dar importância à minha voz, pois não dirão: o Senhor não apareceu. Ou seja, ele estava querendo ir, mas o medo não deixava, porque ele tinha receio que as pessoas não iam acreditar nele. E ele tinha razão. Mas o fato de Deus estar falando com ele, ele não estava totalmente naquele momento confiante. Observe o versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe: um bordão. O que é que tu tem na mão? Mas ele disse: um bordão. Veja no versículo 3 que diz o seguinte: então lhe disse: lança na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou o quê? Uma serpente. E Moisés fez o quê? Fugiu dela. Por quê?
A serpente representava o quê? Uma ameaça para a sua vida, né? Quem não correu com medo da serpente, né? Mas ali foi um dos sinais que Deus mostrou para Moisés, dos quais ele ia apresentar a alma para o Faraó. E assim o versículo 4 diz assim: disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Ali Deus estava mostrando para Moisés que quando ele fosse se apresentar diante de Faraó, esses sinais seriam visíveis. Mas por que Moisés teve medo de pegar a serpente? Porque a serpente representa uma ameaça. Mas lá no Egito ali ia representar o que? Libertação. O poder de Deus, onde Faraó teria que libertar o povo de Deus. Aí o versículo 5 diz assim: para que creia que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Deus estava dizendo: ó Moisés, não tenha medo. Não tenha medo, eu vou estar com você. Eu sou o Deus dos teus pais, de Isaac, de Jacó, de Abraão. Eu sou o Deus, eu sou o Deus dele, e agora eu sou o seu Deus, e eu vou estar com você. Você não precisa ter medo. Para um pouquinho. Isso foi Deus falando para Moisés. E o que é que Deus diz para nós hoje também? Para a gente também não ter medo. Moisés sabia da dificuldade que ele ia encontrar, a barreira que ele ia encontrar, o carrasco que ele ia encontrar no Egito. Um homem simples entrar no palácio do Faraó e dizer: olha, o Senhor Deus me mandou aqui. Você ia rindo ou você teria medo também? Parece assim, falando fácil, né? Mas na posição de Moisés não era muito fácil não, viu? Principalmente para uma pessoa que tinha matado o mundo lá no Egito e saiu como fugitivo. Era difícil a situação de Moisés. Mas no versículo 6 diz assim: disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e o tirando, eis que a mão estava o quê? Leprosa, branca como a neve. Veja que ali Deus começa preparando Moisés e dizendo: Moisés, olha, tu vai fazer exatamente como eu te mandar. E você não se preocupe, porque eu vou estar com você lá. Esses sinais vão ser visíveis, você vai fazer esses sinais. E o Faraó vai ceder. Mas será que Moisés estava tão confiante mesmo? Será que ele estava acreditando mesmo no poder de Deus? Vamos ver o que diz a mensagem. O versículo 7 diz assim: disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que se havia tornado como o quê? Como o restante da carne. Veja que Deus já tinha feito 2 sinais, e esses sinais eles iam ser apresentados diante de um homem tão importante e de um homem que escravizava o povo de Deus. Se a gente voltar para a nossa anterior, uma coisa importante que Deus disse: eu ouvi a voz do meu povo que estão oprimidos pelos opressores. Por isso, naquele momento, Deus decidiu livrar o povo do Egito e tirar o povo das garras de Faraó. Porque o povo era escravizado e o povo idolatrava outras coisas e o povo não conhecia Deus e muito menos o seu poder. Se eles que não crerem, nem atenderem às evidências do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo.
Deus dizendo para Moisés: Moisés, olha, tu vai apresentar o primeiro sinal. Se eles não crerem, no segundo eles vão acreditar. Mas é importante que você vá, é importante que você confie em mim. O que é que vocês acham? Moisés confiou em Deus? Sim ou não? Vamos ver? O versículo 9: se nem ainda crerem mediante a estes dois sinais, nem que ouvires a voz, tomará das águas do rio, e as derramará na terra seca, e as águas que do rio, eles se tornarão o quê? Em sangue, sobre a terra. E aí? Você tirar a água do rio e na terra se tornar em sangue. Então veja que Deus estava fazendo de tudo ali. Ele estava conscientizando Moisés. Ele estava preparando Moisés para que Moisés não tivesse medo do que ele ia enfrentar. Realmente era assustador. Para Moisés era assustador, porque Moisés tinha saído do Egito, Moisés tinha matado um homem e ele temia voltar lá. Mas veja como Deus tranquilizou Moisés no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, ou seja, bom, nem antes e nem depois que falaste a teu servo. Eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. É uma coisa interessante aqui, que Moisés não estava dizendo diretamente para Deus que não ia, ou que não queria, mas ele sempre estava colocando uma dificuldade. Diretamente ele não estava dizendo para Deus que não queria ir ou que não ia, mas ele estava colocando uma dificuldade. Ele estava procurando sempre uma maneira de se defender, de não querer ir para o Egito. O que é que a gente pode, se a gente fosse Moisés, no dia que nós estamos imagine se fosse hoje para nós Deus chamando cada um de nós para uma missão quase impossível. O que você diria para Deus hoje? Você colocava desculpas? Você colocava dificuldade? Ou você enfrentaria a realidade? Porque ali era uma realidade. Deus, quando Ele chama uma pessoa, é porque Ele sabe quem está chamando. Só que às vezes, talvez a gente se sinta mais fraco do que Moisés, ou menos confiante. Mas eu digo um negócio: quando Deus chamar cada um de nós, é porque Ele sabe quem Ele chamou. E Ele vai preparar. Porque uma coisa interessante que eu observo quando eu falo com Josué, ele disse uma coisa a Josué: Josué, vai, que eu sou contigo. Mas às vezes a gente não confia totalmente. E era o caso de Moisés também naquele momento. Moisés dava uma bela desculpa naquele momento para não ir, atender o chamado de Deus. Mas ele não dizia diretamente que não ia. Aí o versículo 11: respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor?
Aí Deus começou a ser um pouquinho mais atrativo com Moisés. Ô Moisés, peraí. Olha o Senhor. Olha o que Deus diz, ó Moisés. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Deus faz uma pergunta para Moisés ali. Moisés, quem fez a boca do homem? Aí ele diz aqui: ou quem faz o mundo, ou fez, porque tem aqui aí fez o mundo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego. Não sou eu o Senhor. Ele está dizendo: Moisés, eu sou o Senhor Deus, Deus grande e poderoso. E eu já disse para você, eu estou com você. Você não precisa ter medo. Você só precisa fazer o que eu estou ordenando a fazer. Deus ali começou mais a ser rigoroso com Moisés. O versículo 12. Olha a ordem agora. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Agora ele está dizendo: olha, vai, você vai, e eu vou com você. Meus irmãos, quando Deus tem um propósito para cada um de nós, o que tiver de ser falado a qualquer pessoa, não importa a classe, não importa a posição da pessoa, tem que ser falado. Porque naquele momento a gente tem que entender uma coisa: ali é uma ordem diretamente de Deus, não é o que a gente pensa, é uma ordem de Deus. Eu já ouvi pessoas chegar e dizer que tinha medo de evangelizar o mundo. Vocês acham que a gente tem que ter medo de evangelizar o mundo? Não. A gente tem que ter cautela e a sabedoria para evangelizar não todos os ricos. Porque por ele ter uma classe alta, você se sente pequeno diante dele, né? Mas não é assim que a gente tem que se sentir. Moisés, naquele momento, Moisés estava se sentindo pequeno demais ali da conta. E ele temia o que ele ia enfrentar. Mas não importa, porque acima de todo o poder tem o poder de Deus que está acima de todos os poderes. Não importa quem seja. Por isso que Deus deu essa ordem a Moisés: olha, vai. Vamos ver o versículo novo? Versículo 12. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ou seja, eu vou falar com você. Por isso que você não tem que ter medo, porque eu vou falar com você. Entende agora porque a gente não precisa ter medo? Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele. É impressionante. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Em outras palavras, escolha outra pessoa. Arrume outro, Senhor. Não sou eu. Arrume outra pessoa. A outra pessoa que você pode enviar no meu lugar. Aí, vamos ver a resposta de Deus para Moisés. O que foi que Deus disse para Moisés? Deus, ele é misericordioso e ele é paciente. Mas quando ele chama e ele escolhe você, quando ele chama e ele escolhe a mim, ele quer que a gente faça. Ele não aceita desculpa, não.
versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. Foi preciso quase Deus naquele momento desistia de Moisés. Então, para ele não desistir de Moisés, então ele chamou Arão. Por quê? Naquele momento Moisés não se achava capaz, ou não se garantia, e então Deus teve que chamar Arão para dar reforço para Moisés. No versículo 15 diz assim: tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Vamos lá. Todas as dificuldades que Moisés colocou ali, diante de Deus ali, Deus poderia ter arrumado outra pessoa, podia ou não podia? Podia. Mas Deus queria ele, porque ele era o homem adequado para aquele momento, para aquela função que Deus chamou ele. Só que, por ele se achar uma pessoa que não falaria bem, não tinha um bom diálogo, principalmente para dialogar diante do faraó, usar as palavras corretas que Deus enviou para ele. Só que ele está esquecendo que era Deus naquele momento que ia falar por ele. Ele ia ser só um instrumento, ele ia ser só um vaso. Os sinais iam ser visíveis, como foi feito diante do faraó, mas que as palavras seriam o próprio Deus, dizendo cada uma, e ele fazendo da mesma forma, ou transmitindo do mesmo modo. Mas a confiança de Moisés ali foi pouco, ele precisou de um reforço, de um auxílio. Por isso Deus resolveu chamar Arão. E mesmo assim ele ainda falou: eu falarei por ti e por Arão. Ou seja, eu vou falar pelos dois. Os dois vão ser usados, os dois vão falar o que eu ordenar. Vocês não se preocupem, vocês não vão falar o que vocês querem. Vocês vão falar o que eu mandar vocês falarem. Mas naquele momento, isso não foi o suficiente. Aí o versículo 16 é assim: ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e eu lhe será por Deus. Amém? Meus queridos irmãos, o que eu quero dizer para você nessa noite é que se há um chamado para nós, em nenhum momento se recuse, em nenhum momento diga não para Deus. Se Ele chamou eu e você, a gente deveria se sentir privilegiado pelo Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, um Deus de amor. Ele ama cada um de nós. É um Deus grande. Ele é um Deus que não há poder diante dele. Ele está acima de qualquer poder. Ele está acima de qualquer situação, acima de qualquer dificuldade. O que não podemos
é baixar a cabeça, ou nos curvar diante da dificuldade e arrumar um pretexto para fugir das situações. O que nós precisamos é encarar os fatos reais, a realidade da vida. Faça isso. E a gente vai ter aqui o último verso, para você ter ideia que quando você está numa causa, você não está sozinho. Ainda que tiver alguém que lute contra você, ele não vai conseguir. Porque nós temos um Deus que é muito grande. E em nenhum momento ele deixa a gente só. Em nenhum momento ele abandona a gente. Vamos adiantar um pouco, vamos lá para o último verso dessa noite. No livro de Romanos. Quando Deus disser assim, vá, confie nele, não coloque barreira, não arrume desculpas, faça o que tem que ser feito, porque é ele que está mandando. E se é ele que está mandando, nós não podemos recusar, porque quando ele manda, é porque ele nos dá a garantia que ele está conosco. E não há nada que a gente possa temer. Veja o verso 31 de Romanos 8:31, o que diz. Romanos 8:31. Vamos ler todos juntos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que a gente pode entender desse verso? Moisés tinha medo. Moisés tinha medo de voltar ao Egito. Deus chegou para ele e disse: Moisés, aqueles que queriam matar, eles já morreram. Não precisa você ter medo. Você só precisa fazer o que eu estou mandando você fazer. Mas na verdade Moisés temia o poder do faraó. E eu digo nessa noite para você que não tem poder maior do que o poder de Deus na minha e na sua vida. A gente só precisa fazer a vontade dele. E não temer as coisas que ficar contra você. Amém? Nesse momento eu convido a igreja a ficar de pé. E eu vou convidar a irmã Lindalva para cantar o hino sobre outra pessoa. A irmã Lindalva é uma Berenice. Cantar o hino Grande Deus. Aí eu fico com
Deus, querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais uma noite aqui na tua casa, na tua presença. Depois de um dia de luta, Senhor, o Senhor nos dá o privilégio de poder vir aqui te adorar através dos louvores, através do dízimo das ofertas. E depois de uma bela mensagem dessa que o Senhor nos enviou nessa noite, fortalece, Senhor, a cada um de nós com o poder do Espírito Santo. Que nós não podemos recusar a tua ordem, que nós não podemos colocar dificuldade diante de ti para fazer o teu trabalho. Usa cada um de nós como instrumento, Senhor. Que nós possamos ser uma ferramenta em tuas mãos, que o Senhor possa contar com cada um de nós. Usa a nossa boca, usa a nossa voz, Senhor. Usa cada um de nós, nos guarda, nos proteja e nos concede sabedoria para cada dia, Senhor, avançar o teu trabalho e avançar a tua obra. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa todos aqueles que se encontram enfermos, que eles possam ser curados através do Espírito Santo. Abençoa também aqueles que não vieram nessa noite, que ficaram em seus lares, para que eles também sejam abençoados. Nos leva para o nosso lar, nas companhias do teu santo anjo. Nos guarda, nos protege de tudo quanto é mal. Pois eu entrego em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja diz: Amém. Amém. Graças a Deus.